Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 13. Quero falar sobre o tema servos semelhantes a Jesus. Se você quer ser igual a Jesus, você precisa servir como Jesus serviu. Hoje nós estamos vivendo na igreja uma geração que quer ser servida. Quer chegar aqui na igreja e dizer, o que essa igreja pode me oferecer? O que essa igreja pode oferecer para minha família, para os meus filhos? Quando deveria ser o contrário. Eu vim aqui com minha família para servir ao Senhor nessa igreja. Qual é o serviço que tem aí para a gente fazer? Vamos ler o texto e eu quero tirar algumas lições práticas para nós desta manhã. Ora, João 13, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreendê-los-ás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vamos ler juntos aí, versos de 13 a 17. Vamos lá? Vós me chamais mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Amém. Você quer ser igual a Jesus? Você tem que imitá-lo, servindo uns aos outros. Servir não é apenas uma obrigação da junta diaconal. Servir é a obrigação e o dever de todo crente, de todo crente verdadeiro. E esse texto vai nos dar algumas lições práticas sobre como nós devemos servir. Como nós devemos servir. Em primeiro lugar, eu queria destacar aqui 3 lições que aparecem aí no texto. A primeira delas é que Jesus Cristo, ele sabe tudo o que acontece na sua igreja. Veja no texto aí, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus. Sabendo Jesus. Esse verbo saber vai se repetindo aí no texto. Jesus sabia que era chegada a sua hora de partir dessa vida para outra. Jesus sabia que o diabo já tinha colocado no coração de Judas o desejo de traí-lo. Ou seja, Jesus
Sabia também que após a sua ida, ele seria exaltado pelo Pai. Jesus sabia e conhecia que havia no coração dos discípulos uma disputa para ver quem era o maior. O maior. Isso nos exorta hoje, porque às vezes a gente está preocupado com o que os outros estão pensando da gente, e nós temos que estar preocupado com aquilo que Jesus está pensando da gente. Jesus conhece quem são os traidores, Jesus conhece quem são aqueles que estão na igreja para disputar espaço, para disputar lugar, pessoas que estão desejosas de aparecer, e Jesus sabe tudo, conhece tudo. Ele conhece quem são os traidores, ele conhece a situação espiritual da igreja, ele tem, meus amados irmãos, um diagnóstico correto. Na linguagem lá de Apocalipse, ele diz: conheço as tuas obras. Conheço. Se existe alguém que conhece, que tem um diagnóstico perfeito, completo da igreja, é Jesus. O que eu acho interessante é que Jesus, então, depois de saber todas essas coisas, de conhecer todas essas coisas, Jesus sente algo pela igreja. Veja no texto aí. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus conhece a igreja, Jesus sabe o estado da igreja, mas Jesus o quê? Ama a igreja. Se você observar bem, Jesus não somente lavou os pés dos 11 discípulos, mas lavou os pés também de Judas Iscariotes. É interessante isso. Porque mesmo Jesus tendo uma radiografia, um diagnóstico dos defeitos, dos pecados, das fragilidades da igreja, ele ama a igreja. E a expressão aí diz: amou-os até o fim. Não é somente amar até o fim no sentido de que enquanto ele esteve aqui, ou durante o espaço de tempo que ele esteve aqui, mas alguns comentaristas dizem que amar até o fim aqui significa que ele amou completamente essa igreja. E ele nos ama totalmente, apesar de todos os nossos defeitos, apesar de todos os pecados. Cristo ama a sua igreja. Amém? Amém. Cristo ama. Mas aí ele vai fazer algo muito interessante. Todas as vezes que uma família judaica se reunia para ceiar, o judeu tomava banho pela manhã e na hora de dormir só lavava os pés, né? Fazia uma meia sola. E em toda casa havia aquele escravo. E o escravo menor era aquele que pegava a bacia e lavava os pés daqueles que estavam chegando. Era o escravo doulos, aquele servo. E na sociedade judaica, aquele escravo era o escravo mais humilde. Era o escravo mais despretensioso. Era, se pudéssemos colocar um grau para aquele tipo de escravo, era o menor dos escravos. Era o mais humilde dos escravos. Ele tinha a função de lavar os pés dos habitantes da casa. Se você observar no texto, lá estava a bacia, lá estava a toalha, e os discípulos discutindo entre si quem seria o quê? O maior. Jesus então tira a camisa de cima, a parte de cima, pega a toalha e vai lavar os pés de todos os seus discípulos. Ele vai fazer aquele serviço que é o mais humilde de todos os serviços. Chega em Pedro, Pedro diz: não, você não vai me lavar os pés? Jesus: se eu não lavar os pés, você não tem parte comigo. Vocês leram a história. Aí Pedro deu uma de Batista.
Jesus era presbiteriano. Não basta lavar os pés, só um pouquinho de água. Não precisa um banho completo. Mas aqui, irmãos, a gente encontra algumas lições que eu queria colocar, principalmente para os diáconos e para todos que estão aqui. Primeiro, irmãos, servir à semelhança de Jesus é agir à semelhança de Jesus. Tem muita gente que chega aqui na igreja, está aqui a água, está na bacia, está aqui a toalha, e todo mundo fica de longe, estudando, descrevendo a toalha, olhando para a bacia. Tem muita gente na igreja que elenca um monte de serviço que precisa ser feito. Tem muita gente que chega aqui e dá um monte de ideias. Pastor, por que não faz assim, não faz assim, não faz assado? Jesus está nos ensinando aqui que o lavar os pés era necessário. E a gente precisa entender que na igreja nós precisamos fazer aquilo que é necessário. E quando eu falo igreja, não é o local. Nós precisamos servir uns aos outros. Nós precisamos ter a preocupação de abençoar uns aos outros. Nós temos que entender que vida cristã, irmãos, não é conhecimento teórico, é prático. Veja o que Jesus vai dizer aqui. Você leu no versículo 13. E ele vai dizer assim: 13, versículo 17. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as... Presta atenção, a bem-aventurança não é saber. A bem-aventurança é praticar aquilo que você sabe. Então, a primeira coisa que vem aqui para o texto, né, é que há pessoas na igreja que indicam os serviços que precisam ser feitos, outros até descrevem como deve ser feito, faz até um manual, mas não serve. Não serve. Se nós queremos ser semelhantes a Jesus, nós temos que sair do discurso para a prática. Estamos aqui para servir. Segunda lição que o texto nos ensina é que servir, irmãos, exige humildade. O soberbo não serve. Aquele que se acha não serve. Só quem é humilde. E é tão interessante, porque no contexto da época, lavar os pés dos visitantes era uma tarefa para os escravos, aquelas pessoas que eram desconsideradas socialmente. Ontem nós tivemos um congresso aqui, não deu tempo de tirar o negócio. Alguém deve ter chegado, pastor, por que esse negócio está aqui? Ontem nós tivemos um congresso, um fórum, com quase 500 pessoas aqui, discutindo sobre a educação, até onde vai a educação. E o que eu gostei muito foi do procurador da República que esteve aqui, o Guilherme Shelby. E ele disse, pastor Arival, nós estamos precisando de gente que haja para defender as nossas crianças. Eu, como procurador da República, vou dar os instrumentos, as leis. Porque o que estão fazendo com as nossas crianças no Brasil hoje é algo destrutivo. Querem destruir a infância brasileira. Querem destruir as futuras gerações do Brasil. E ele diz, eu vou nas igrejas, falo com os pastores, né, tomam conhecimento do assunto, os dados estão aqui, a estatística está aqui, mas ninguém faz nada. E nós vamos trazê-lo aqui, e ele vai falar aqui para a igreja, e ele vai instrumentalizar a igreja. Vocês que têm filhos, vocês que são casais jovens, vocês precisam pegar o touro pelo chifre, vocês serão instrumentalizados, vocês precisam entender que nós estamos numa batalha, os nossos filhos estão expostos, e nós precisamos servir a sociedade, lutar pelos nossos filhos. Meus amados irmãos,
Nós não podemos ficar calados diante daquilo que está acontecendo no Brasil. Nós temos que lutar. Nós temos que servir. Agora, isso vai exigir humildade. Isso vai exigir que você faça para o outro ser beneficiado. Isso exige que você vai fazer para que o outro possa ser elogiado. Isso exige que você abra mão do seu conforto, do seu lazer, do seu prazer, para dar um pouco mais para o outro. Isso vai exigir que o seu trabalho seja reconhecido ou não, você está fazendo. Às vezes na igreja, a pessoa serve, mas quer ser reconhecido, quer ser promovido. Se ele pudesse, ele botava uma placa em tudo aquilo que ele fazia na igreja. Jesus, ele simplesmente vai lá e faz aquele trabalho que precisava ser feito. Por isso que a Bíblia fala que quando Jesus Cristo, ele se humilhou, ele foi obediente até morte, e morte de cruz. Ele renunciou. E ele diz lá, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Servir é ação. Servir exige humildade. Servir é uma prova de amor também. Você pode até servir sem amar, mas você jamais poderá amar sem servir. Se você observar no texto, diz assim, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E quem ama, serve. E quem ama, presta serviço ao outro. E quem ama, se humilha por causa do outro. E quem ama, está preocupado em fazer o bem para o outro. E se você pegar esse texto, meus amados irmãos, você vai descobrir em João, capítulo 13, versículo 34 e 35, diz assim, João 13, 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos, que também vós ameis uns aos outros. Versículo 35, lê comigo aí. Nisto conhecerão todos que sois, se tiverdes amor uns. Veja que a identidade do cristão é o amor a serviço do outro. Nós somos identificados pelo mundo e por Jesus Cristo quando nós servimos uns aos outros por amor. Por amor. Mas o que mais me impressiona nesse texto, irmãos, é que Jesus, ele usa um argumento aqui. Se a gente fosse usar toda a lógica aristotélica aqui, a gente não conseguiria sair desse argumento que Jesus colocou. Ele diz, vós, versículo 13. Depois de lavar os pés, no versículo 12 e 13, depois de ter lavado os pés, tomou as vestes, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Ele diz, vós me chamais o mestre e o senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, veja o argumento de Jesus, ora, se eu sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Ele podia dizer assim, eu como Senhor e mestre, não precisava lavar, vocês tinham que lavar. Mas se eu fiz isso, o grande argumento que eu tenho aqui, é que eu sendo o que sou, vos lavei os pés. Significa, você não tem nenhum argumento, você não tem nenhuma razão para não servir. Para não servir. Versículo 15. O que diz, irmãos? Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. É um argumento a fortiori. Não existe motivo, não existe desculpa, não existe argumento perante Deus, perante Jesus Cristo, para a gente não servir. Servir é a nossa vocação,
Servo é o nosso status quo. Nós estamos aqui para, com humildade, por amor, com ação, servirmos. Porque esse é o referencial de crente. Esse é o modelo que nós temos que seguir. Não existe outro. O que eu acho fantástico nesse texto também é que Jesus está nos ensinando, e é o que eu falo para os diáconos aqui presentes. Jesus, ele é o líder servo. E não existe liderança na igreja que não seja essa liderança de serviço, de servo. O líder servo é aquele que identifica as necessidades dos outros. O líder servo é aquele que ensina o serviço pelo exemplo. Ele é modelo de serviço. Então não basta ser diácono, é preciso servir como diácono. Outro detalhe muito interessante que esse texto nos ensina, que o líder servo é aquele que se deixa servir também pelo trabalho de outros. Pedro não queria, na sua soberba, eu não quero ser servido. E Jesus disse, se você não quer ser servido, você não tem parte comigo. Significa que eu, como servo, tenho que aprender a servir e tenho que aprender a ser servido. Por fim, o líder servo é aquele que tem uma vida bem-aventurada, abençoada, por causa da obediência. Bem-aventurados sois se as praticardes. Quero deixar aqui esse desafio para você que está vindo à nossa igreja, você que já é membro da igreja. O desafio da gente imitar Jesus no serviço. Há tanto serviço para ser feito, há tanta gente para ser servida, há tanta pessoa para ser visitada, há tanta gente que precisa de uma palavra, há tanta gente que precisa ser servida, irmãos. E nós fomos chamados por Deus, fomos feitos por Deus servos. E bem-aventurados somos nós, quando nós podemos servir o quê? Uns aos outros, à semelhança de Jesus. Que Deus abençoe a junta diaconal, os nossos diáconos, as suas famílias respectivas. Que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês e que vocês possam servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor com prazer, servir ao Senhor como Cristo. É o nosso modelo, é o nosso exemplo de serviço. Deus abençoe vocês. Amém?